Na aula de hoje, nós vamos estudar no grupo 8, capítulo 21, os módulos 122 e 123, neologismo. A teoria está nas páginas 19 até a 21. Quem poderia começar? Eu. Vai. Quando estudamos formação de palavras por deviração ou por composição, podemos perceber como a língua portuguesa é rica, possibilitando processos muito criativos e produtivos. Ao acrescentar, por exemplo, um sufixo ou um prefixo a uma palavra, tornando-se outra palavra. Observe o termo gerundismo, que aprendemos no módulo anterior. Ele é composto pela junção da palavra gerúndio com o sufixo ismo e caracteriza o uso vicioso que se faz da forma verbal gerúndio. Muito bem. Então, a língua portuguesa, ela é muito rica e ela é muito fácil de você produzir novas palavras, de você criar novas palavras. Quem pode continuar? Posso, tio? Sim. À medida que surgem novos conceitos e ideias, a característica produtiva da língua consegue adaptar-se para atender a essas necessidades atuais, ampliando as possibilidades linguísticas. A criação recente de uma palavra ou a ressignificação de um vocábulo já existente são chamados de neologismo. Muito bem. Então, a palavra neologismo é formada pelo prefixo grego neo, que significa novo, e pela palavra grega logos, que significa discurso ou fala, adicionando-se o sufixo logismo. Continuando. Continuando. Leia a seguir um texto que trata desse fenômeno linguístico. O internauta, a loja física, o jornal de papel e o amigo virtual. Uma conversa sobre arcaísmos e neologismos. Talvez com atraso, tomo conhecimento de uma discussão sobre a suposta obsolescência do termo internauta, que hoje, quando estamos todos conectados em tempo integral, perde sua função. Na década de 1990, internauta surgiu como neologismo, formado dos elementos inter, redução de internet, e nauta, do grego nautes. Calcado em astronauta, o internauta era então a pessoa que explorava o ambiente virtual, ou navegava por ele, como astronautas navegam o espaço sideral, aeronautas navegam o espaço aéreo, e nautas, propriamente ditos, navegam pelos oceanos. Naturalmente, soa pueril dizer que internauta não navega, porque a internet não é um oceano e que, portanto, melhor seria substituir o termo por usuário. É próprio da língua estender o sentido de um termo a outros contextos, e a prova disso, no caso de nauta, está nos termos aeronauta e astronauta, entre outros. Quanto a usuário, esse é um termo que requer complemento. É frequentemente associado a consumo de entorpecentes, usuários de drogas. Portanto, teria de ser sempre seguido de seu complemento, usuário de internet. Ocorre, porém, que nesse caso estaríamos, como dizem os antigos, trocando 6 por meia dúzia. O problema real é outro. Não se trata de substituir um termo por outro, coisa que, aliás, quando ocorre, costuma ser espontânea. Palavras precisam ser funcionais, ter serventia para que sejam acolhidas pela língua, afinal, esta é um fenômeno social. A língua tanto acolhe palavras novas, os chamados neologismos,
como aposenta termos sem utilidade. Os neologismos, como toda novidade, chamam a atenção, despertam a curiosidade, chegando até a suscitar discussões e algumas paixões. Já os que saem de cena costumam fazê-lo em silêncio, discretamente, sem um último aceno de adeus. Esses são os arcaísmos, que vão sendo esquecidos pouco a pouco, deixando de aparecer nos textos e nas conversas. Talvez seja esse o destino do internauta no futuro próximo, quando lhe restará a companhia de termos como adail, antigo posto militar, almotacel, certo inspetor, albende, bandeira, samicas, talvez, toste, depressa, azinha, depressa, adur, dificilmente, a custo, nascibo, destino, sina, talaca, divórcio. Vários são os motivos que levam um termo a tornar-se um arcaísmo. Almotacel ou almotacé, por exemplo, era na Idade Média um inspetor encarregado da aplicação de pesos e medidas e da taxação e distribuição dos gêneros alimentícios. Esse é um caso em que a palavra saiu do uso porque deixou de existir aquilo que ela nomeava. O mesmo se deu com a expressão encabelo, que na época era aplicada a mulheres solteiras, uma vez que as casadas deveriam cobrir a cabeça com uma touca. Desapareceu o costume, desapareceu a expressão. Internauta, se estiver mesmo em vias de extinção, estará nesse grupo de arcaísmos e talvez venha a configurar o caso de palavra de vida mais curta na língua, que terá durado míseros 30 anos. Vale notar, entretanto, que há termos que persistem, sobretudo em expressões idiomáticas, mesmo quando sua base referencial é algo que já deixou de existir. Vejam-se os casos de pegar o bonde andando e cair a ficha. Ambos plenamente em uso, mesmo por quem nunca tenha tomado um bonde ou feito uma ligação telefônica nos equipamentos públicos, aqueles com fichas metálicas, anteriores aos modelos com cartão, ainda existentes. A questão da aposentadoria precoce do internauta ainda divide opiniões porque, enquanto para alguns estar conectado é como respirar, portanto seria desnecessário caracterizar alguém como tal, chamar alguém de internauta seria como chamar a pessoa de respirante. Para outros, o termo ainda tem vitalidade, pois permite caracterizar a pessoa como usuária de um meio específico, a internet. Afinal, a palavra telespectador, usada para quem vê televisão, continua em circulação. O fato é que a internet dominou nossos hábitos de tal forma que passou a ser o principal meio de comunicação das pessoas. Quando alguém diz que leu uma notícia, ou que assistiu a um vídeo, a um filme, ou a um seriado, ou que ouviu uma música nova, logo imaginamos que tenha feito tudo isso pela internet com seu smartphone, principalmente se essa pessoa tiver nascido no século XXI. Mudou a percepção do natural, daquilo que não precisa ser nomeado. Hoje, quando lê um livro ou jornal impresso em papel, a pessoa tende a contar isso como experiência específica. É até engraçado para nós, os jurássicos, ouvir e até dizer também jornal de papel. Vejam-se expressões como loja física ou livro físico. O adjetivo antes era desnecessário, pois ninguém imaginaria que uma loja ou um livro pudessem ser desprovidos de sua materialidade. Hoje, essas expressões se tornaram corriqueiras, um sinal de que o nosso referencial vem mudando a passos largos. Por enquanto, ainda usamos a expressão amigo virtual, que denomina aqueles nossos amigos que só conhecemos pelo avatar nas redes sociais, com os quais nunca tivemos o prazer de um cafezinho. Quanto tempo levará para que a expressão natural seja amigo físico, quando este, enfim, for a exceção, como um jornal de papel? Então, aqui nós estamos vendo a questão da dinamicidade da língua, a rapidez com que nossa língua se transforma e que vão criando novos
novas palavras e deixando de usar outras. Quem poderia continuar? Posso? Eu posso ir? Eu. Vai a Ana, depois o Rafa, depois a Laura. No texto é apresentada a dinamicidade da língua, em que houve a introdução de uma nova palavra, internauta, que, porém, em menos de meio século, parece estar se tornando obsoleta. Assim, de um neologismo, ela pode virar um arcaísmo, que, como mencionado no texto, caracteriza uma palavra que está fora de uso, que se tornou antiga, ou seja, é oposta do neologismo. Muito bem. Então, neologismo é quando são criadas palavras novas para nossa língua. Arcaísmo são as palavras que deixam de ser usadas, que se tornaram, entre aspas, velhas. Então, arcaísmo é o oposto do neologismo. Vai, Rafa. Tanto gerundismo como internauta foram palavras criadas especialmente para conceitos novos. No entanto, como descrito anteriormente, o neologismo também se refere ao uso de palavras antigas, com novos sentidos. Veja um exemplo disso a seguir. Pode continuar. O morador daquela casa foi multado por ter feito um gato. Continua? Sim. Nessa frase, o termo gato não é empregado com seu sentido original, que designa um animal, mas se coloca com o sentido de ligação elétrica clandestina, marcado pela linguagem coloquial. Muito bem. Então, o neologismo não é só criar uma palavra nova, mas também utilizar uma palavra já existente com um sentido diferente daquele que é o normal dela. Vai, Laura. Mestre em neologismo, Guimarães Rosa introduziu uma grande novidade linguística na literatura. Além de criar a fala do sertanejo mineiro, ele reformulou a língua portuguesa por meio dos neologismos. Guimarães faleceu aos 59 anos em 1967, 3 dias após se tornar um membro da Academia Brasileira de Letras. Entre suas principais obras está o romance Grande Sertão Veredas. Muito bem. Então, Guimarães Rosa é conhecido pelo seu neologismo. Ele inventou muitas palavras novas na sua literatura. E ele misturava palavras da língua portuguesa com palavras de origem tupi, que era a língua indígena. Então, nas obras dele, costumam aparecer palavras muito diferentes das que nós estamos habituados a ver. Tipos de neologismo. Quem pode? Posso ir? Sim. Há vários tipos de neologismo. Eu vejo algum deles a seguir. Neologismo semântico ocorre quando uma palavra que já existe no léxico adquire um novo significado. Ultimamente, ele fez bicos para complementar a renda familiar, trabalhos temporários. Neologismos lexical designa a criação de uma nova palavra. Linguagem da internet. Neologismo sintático, construção sintática que adquire um significado específico. Ele está muito bem agora, pois deu a volta por cima, superou.
Muito bem. Então, nós não temos apenas a criação de uma nova palavra. Nós temos também a criação de um novo sentido e de uma nova construção. Quando estamos falando da criação de um novo sentido, nós estamos falando no neologismo semântico, que é o exemplo do gato que nós vimos agora. Então, eu pego uma palavra que tem um determinado sentido e crio um novo sentido para aquela palavra que já existe. O neologismo lexical, o que é léxico? Léxico são as palavras da língua. Então, o neologismo lexical seria realmente a criação de uma nova palavra. E o neologismo sintático é a construção de um novo formato para uma determinada expressão para dar um novo significado. Por exemplo, se eu falar ele deu a volta por cima do muro, eu estou falando que a pessoa pulou o muro. Só que neste exemplo que nós temos aqui, quando nós falamos ele está muito bem agora, pois deu a volta por cima, nós não estamos falando que a pessoa pulou algo, estamos falando que a pessoa superou algum obstáculo. Então, nós usamos uma construção inteira para alterar o sentido do que nós queremos dizer. Em seguida, nós temos a diferença entre neologismo e estrangeirismo. Eu acho engraçado que eu não bati a mão no botão. No poema Neologismo, Manuel Bandeira diz: beijo pouco, falo menos ainda, mas invento palavras que traduzem a ternura mais funda e mais cotidiana. Inventei, por exemplo, o verbo te adorar, intransitivo. Te adoro, Teodora. No caso, o poeta criou o verbo te adorar. A nova palavra chama-se de neologismo. Neo, prefixo grego que significa novo, une-se a logo, do grego logos, que exprime a ideia de palavra, e a ismo, sufixo também grego, ismos, que forma substantivos. Sempre que necessário, palavras podem nascer. Por causa do Twitter, nome em inglês do microblog que conecta o autor com sua rede de contatos, surgiram tuiteiro para nomear o usuário e tuitar, a ação que faz aquele que usa o serviço. Mesmo que baseadas em vocábulos estrangeiros, as novas palavras obedecem às regras da língua portuguesa. No caso de tuiteiro, o processo foi o de acrescentar o sufixo eiro, próprio para formar termos que designam o agente de uma profissão ou atividade. Já estrangeirismo é o emprego de palavras, expressões e construções alheias ao idioma, tomadas por empréstimo de outra língua. A incorporação do estrangeirismo se dá por um processo natural de assimilação de cultura ou contiguidade geográfica. No mundo globalizado, as línguas se interpenetram, favorecendo as importações, como nas palavras leasing, marketing, shopping center e delivery. Não emprestamos só do inglês, também do francês, bouquet, abajur, do italiano, mezanino, influenza, e do japonês, sushi, ikebana. Alguns estrangeirismos se aportuguesam, como em sutiãs e sutiã, goal e go. E o finalzinho nós não conseguimos ler porque o sistema bloqueou aqui. Mas, principalmente, qual é a diferença entre o neologismo e o estrangeirismo? O neologismo, eu crio uma nova palavra. O estrangeirismo, eu pego uma palavra que existe em outra língua e uso ela na minha. Por exemplo, shopping center. Eu não mudei a palavra, eu apenas utilizo ela vinda da língua, de uma língua estrangeira, no caso inglês. Hot dog, delivery, marketing. Nós não escrevemos ela em português, nós puxamos ela do estrangeiro e utilizamos. Alguma dúvida, pessoal? Não. Ótimo. Então, vamos aos exercícios na página 25.